Olá pessoal, tudo bem? Sou o Evaldo, fisioterapeuta do CEAI do Guarani. Estou aqui para mais um vídeo, dando sequência no canal do YouTube CEAI em Casa Guarani, onde a gente está postando dicas, orientações e atividades para os usuários do CEAI. Pessoal, como toda semana, né, a gente está postando esses vídeos falando um pouco sobre um tema específico, sobre algumas patologias e orientando as pessoas como se conduzir quando tem contato com essas doenças e como prevenir, né? Dando orientações de prevenção. Hoje eu vou falar um pouco sobre Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. O que seria isso? É uma doença que ocorre a degeneração ou a morte de neurônios, uma degradação do sistema nervoso central. Quando a pessoa é acometida por essa doença, os primeiros sinais são perda da memória recente, ou seja, a pessoa começa a esquecer aquelas coisas mais recentes, coisas que fez no início do dia, no início da semana, no dia anterior, e tem memórias antigas, né? Aquelas memórias mais antigas, elas conseguem lembrar, aquelas coisas mais antigas, elas conseguem lembrar. O Alzheimer é uma doença que ainda não tem cura, e também não se sabe a causa da doença, né? Não se sabe o que realmente desencadeia essa doença. Mas tem estudos que já chegaram próximos de algumas coisas que têm relação com essa doença. Por exemplo, tem estudos que já comprovam que acontecem processos inflamatórios na região do córtex do cérebro, que é a região, o córtex e o hipocampo, que são as regiões responsáveis pela memória e pela cognição. A cognição é a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, né, de raciocinar. E também a área da memória, que causa, quando é afetada, causa os esquecimentos, né, na pessoa. Como eu falei, né, já foram detectadas áreas de inflamações, né, nessa região, diminuição na produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores são substâncias produzidas pelos neurônios que, quando em contato ali na fenda sináptica, que é ali na sinapse, esse neurotransmissor desencadeia a transmissão da informação de um neurônio para outro. Quando esse neurotransmissor está diminuído, as informações não são transmitidas. Então, já detectaram isso também, a diminuição de produção de neurotransmissores. Um outro estudo também já fala que o colesterol tem relação com o Alzheimer. O excesso de colesterol, pessoas que têm uma dislipidemia bem grande, né, pode estar relacionada, pode ter relação com Alzheimer. E também fatores genéticos. Quando tem uma pessoa na família que já teve Alzheimer, os próximos da família, né, ou pessoas parentes próximos, pode ter probabilidade de desencadear um Alzheimer, né? Quando a pessoa tem o Alzheimer, o que acontece? Ela começa a ter esses esquecimentos e ela começa a ter outras complicações também, que ela não começa a reconhecer o ambiente onde ela vive. Por exemplo, a casa onde ela mora, ela começa a desconhecer aquele local como a casa dela, começa a desconhecer os parentes próximos, aquelas pessoas que moram com ela, ela começa a desconhecer, acha que são pessoas desconhecidas, né? E ela se sente que está num local que não é a casa dela, não é o ambiente dela. Isso torna a convivência muito difícil. Uma dica para quem tem contato com pessoas com Alzheimer é nunca fazer mudanças em casa. Por exemplo, se o quarto da pessoa sempre foi com a cama numa posição, uma cadeira, por exemplo, uma cômoda, sempre deixar do mesmo jeito. Porque o dia que você mudar, vai acontecer
de ela ficar muito confusa. Ela não vai aceitar aquele ambiente, porque ela estava acostumada de um jeito. Ela já tem uma confusão e ela vai achar que aquilo ali não é o quarto dela. Eu já atendi paciente que eu estava tratando ela por uma fratura de fêmur, né? E as filhas fizeram uma mudança na casa. Uma obra na casa, mudou a varanda, mudou o estilo da casa. E a partir disso, a mãe delas, que já tinha o início de Alzheimer, desencadeou uma aceleração assim, bem rápida mesmo do Alzheimer. E todo dia que eu chegava lá para atender ela falava comigo que não estava na casa dela, que da próxima vez era para mim ir na casa dela, sendo que ela estava na casa dela, mas tinha feito uma mudança, ela não aceitava o ambiente. Então, não fazer mudanças é uma dica muito importante. E pessoas com Alzheimer também acontece que, como ela tem essa doença, às vezes ela fica muito... começa a ficar acomodada e começa a ficar sedentária. E vem as doenças tipo fraqueza muscular, doenças osteomusculares, né? Às vezes elas começam a ficar, não tem vontade de se alimentar, mesmo que a família insistam com ela, né? Adota de estratégias para que ela alimente bem, a pessoa não alimenta. Tem que insistir muito, e aí vem doenças por má alimentação, não que a família não esteja alimentando a pessoa, é que sim que a pessoa, o próprio idoso, a própria pessoa não se alimenta bem pela vontade dela, né? Então a gente tem que ter muita paciência com esse tipo de doença, né? Que é uma doença que comete toda a família, não só quem tá doente, porque envolve toda a família e toda a família tem que se envolver com essa pessoa. E é muito difícil conviver com essa doença, tá ok? Então essas foram as minhas orientações, o que eu tinha para falar hoje sobre o Alzheimer. Então, vai lá no nosso canal, curte os nossos vídeos, qualquer dúvida, qualquer crítica que vocês tiverem, é só colocar lá nos comentários, ok? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.